Bom, então, em continuidade aos nossos estudos, né? A aula de hoje a gente vai abordar o conteúdo de cinética química. Que nem a gente já vem conversando, cinética química é a parte da química que estuda principalmente as velocidades das transformações químicas, né? Então, formas de acelerar reações químicas, formas de tentar inibir algumas reações, diminuir a velocidade daquela reação, tudo isso daí a gente estuda no conteúdo de cinética. Na aula passada a gente abordou alguns conceitos, na aula de hoje a gente vai rever partes desses conceitos e no final eu vou dar uma focada melhor na parte de lei de velocidade das reações para poder deixar mais claro para vocês aí essa parte, principalmente de reações não elementares, né? Onde a gente tem que ver qual que é o valor do coeficiente que vai entrar na expressão da velocidade para poder descrever corretamente a expressão da velocidade de uma reação química. Bom, mas vamos lá. A gente está falando tanto de reações químicas, né? E é extremamente importante, para que haja uma reação química, é necessário que a gente tenha colisão entre as moléculas dos reagentes. Então, quando a gente pensa numa transformação química, a gente tem que pensar que para essa transformação poder acontecer, para os reagentes poder se transformar em produto, é necessário, então, que essas moléculas dos reagentes se choquem entre si. Então, vamos supor que eu tenho uma reação de A mais B formando C mais D, né? Se eu tiver uma caixinha com A e outra caixinha com B e deixar eles isolados, evidentemente que não vai ter reação química. Por que que não vai ter reação química? Porque A não está em contato com B. Para poder ter a reação química, eu tenho que colocar A e B dentro do mesmo sistema, dentro da mesma caixinha, do mesmo ambiente, porque daí as moléculas de A vão conseguir se chocar com a molécula de B para poder então se transformar e gerar a substância C e a substância D, que são denominadas de produtos. Então, para que haja reação química, é necessário colisões, choques entre as moléculas dos reagentes. Mas qualquer choque vai gerar C e D? Qualquer choque entre reagente vai gerar produto? Não necessariamente, né? É necessário que a gente tenha o que a gente chama de choques efetivos. Essas colisões, elas têm que ser efetivas. Não basta só chocar os reagentes que vai gerar produto. Depende de dois fatores principais, né? Esses choques, eles têm que ter disposição geométrica favorável, ou seja, eles têm que acontecer de maneira adequada, né, espacialmente, para que a gente consiga formar os produtos. E além disso, né, para ser uma colisão efetiva, além da disposição geométrica favorável, é necessário que nessa colisão tenha energia suficiente para conseguir romper a barreira do complexo ativado. A gente conversou a respeito do complexo ativado. O complexo ativado é um estágio intermediário da reação química, né? É aquele momento quando a gente desenha no diagrama de energia, onde tem o pico máximo do diagrama de energia corresponde ao momento do complexo ativado. O que acontece no complexo ativado? No complexo ativado é o momento em que a gente tem a quebra da ligação dos reagentes, então quebra as ligações dos reagentes, deixa todas as moléculas dos reagentes, todos os átomos dos reagentes separados, e aí a formação das ligações dos produtos, né? Então, esse momento a gente chama de complexo ativado. Então, para que a gente tenha reação química, é necessário choque entre as moléculas. Quanto mais choques, né, provavelmente a gente vai ter uma probabilidade maior dentro desses choques que tenhamos choques efetivos ou colisões efetivas. E essas colisões efetivas são aquelas que ocorrem em disposição geométrica favorável e com energia suficiente, então, para poder romper essa barreira do complexo ativado. Bom, vou ilustrar para vocês aqui o que seria mais ou menos o complexo ativado e falar a respeito de energia de ativação. Aqui eu tenho uma reação química clássica, onde o hidrogênio, o gás de hidrogênio está reagindo com o gás iodo para formar 2HI, né? Então, se eu desenhar essa equação, aqui estão os reagentes antes da seta e depois da seta estão os produtos. Eu vou representar essa reação química aqui.
Primeiramente, meus reagentes, né? Então, eu tenho aqui a representação do H2, né? O hidrogênio ligado com outro hidrogênio, e a representação do I2, o iodo ligado com outro iodo. Aí, então, a gente tem, que não está representado na equação, mas a gente tem um momento intermediário, onde há a formação do complexo ativado. No complexo ativado, a gente tem a quebra da ligação dos reagentes e a formação das ligações dos produtos, né? Se o choque for efetivo, ou seja, tiver disposição geométrica favorável e tiver energia suficiente para romper a barreira do complexo ativado, para que esse processo possa acontecer de maneira integral, aí sim eu vou ter a formação dos produtos, né? Então aí eu tenho meus produtos. Rompeu essas ligações, formou essas novas ligações, saiu um HI para cá, saiu outro HI para lá, né? Então, um mol de H2 reagindo com um mol de 2, formando 2 mols de HI, ou uma molécula de H2 reagindo com uma molécula de 2, formando 2 moléculas de HI. E aqui representado o momento do complexo ativado. Quando a gente tem um diagrama de energia, que nem a gente estudou, seja para reações endotérmicas, onde há absorção de calor, ou para reações exotérmicas, onde há liberação de calor, a gente não desenhava esse meio aqui, ó. A gente só desenhava o patamar dos reagentes e o patamar dos produtos. O patamar dos reagentes e o patamar dos produtos, né? Agora, a gente sabe que a reação, ela, para acontecer, ela percorre um caminho, né? Entre reagentes e produtos. E quando a gente faz esse caminho, o pico máximo desse caminho, aqui, no caso da reação endotérmica, e aqui o pico máximo para essa reação exotérmica, este momento do pico é aonde a energia correspondente ao complexo ativado. Então, se eu pegar o valor aqui no gráfico, correspondente a esse pontinho, é o valor correspondente à energia do complexo ativado. Aqui a gente tem a entalpia dos reagentes, aqui a gente tem a entalpia dos produtos. E o valor máximo aqui é a energia correspondente ao valor do complexo ativado. Aqui um gráfico exotérmico, porque eu tenho os reagentes e os produtos, a entalpia do produto menor do que a entalpia dos reagentes, porque houve liberação de calor. E se eu pegar aqui no pico, né, do nosso gráfico de transformação, aqui esse pico corresponde ao complexo ativado dessa transformação, beleza? Então, se eu tiver, por acaso, né, uma reação exotérmica e tiver um choque, e esse choque tiver energia, só chegar até aqui, ó, o valor da energia, não tiver energia suficiente para passar por esse montinho, não vai haver formação de produtos. Tem que ter o choque com energia suficiente para poder romper essa barreira do complexo ativado, porque daí sim há a formação dos produtos. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho meus reagentes, né? Se eu tiver um choque e só tiver uma quantidade de energia, não conseguir chegar até esse pico, eu não vou ter a formação dos meus produtos. Então, essa energia que vai entre o patamar dos reagentes até o pico do complexo ativado, tá? Essa diferença aqui, ó, é denominada de energia de ativação. Por que energia de ativação? É energia para ativar a reação química. É energia que faz com que a reação química comece a acontecer, né? Então, este valor aqui, ó, é correspondente à energia de ativação. Vamos supor que aqui dos reagentes, não tem no gráfico, né? Mas que aqui fosse 10, que aqui fosse 50 e que esse valor fosse 80. Se eu fosse calcular a entalpia, 50 menos 10, produto menos reagente, a entalpia daria 40. Se eu fosse calcular a energia de ativação, professor, o complexo ativado está aqui no 80, então quer dizer que a energia de ativação é 80? Não, a energia de ativação não é 80, porque eu já tinha os reagentes com 10. De 10 até 80, esse intervalo aqui, ó, não é de baixo até lá em cima, é só do reagente até o complexo ativado. Esse valor aqui é 70, né? E 70 corresponde, então, nesse caso, corresponde à energia de ativação. A mesma coisa para esse caso aqui, né? Só que, ó, presta atenção, porque em diagrama isotérmico não pega dos produtos até lá em cima, porque aqui pegou de baixo, foi até lá em cima. Aí tem gente que quer pegar daqui para ir até o pico do complexo ativado. Não, é sempre do patamar dos reagentes até o pico do complexo ativado. Esse pedacinho aqui
é denominado de energia de ativação, tá? Dos reagentes até o pico do complexo ativado. Porque energia de ativação é a energia necessária para que a reação possa acontecer, tá? Então, a gente já sabe que para ter reação química é necessário choque entre as moléculas dos reagentes. Esses choques, eles têm que ser efetivos, ou seja, eles têm que ter disposição geométrica favorável e eles têm que ter energia suficiente para que rompa a barreira do complexo ativado, né? Energia suficiente para passar pela energia de ativação e iniciar a reação química. Bom, mas é evidente que quanto maior for a frequência desses choques no sistema, se eu tiver uma quantidade muito grande de choque, a chance de eu ter choques efetivos vai ser cada vez maior, né? No começo da reação, dentro do meu sistema, eu só tenho meus reagentes. Então, a chance de ter choque entre os meus reagentes é muito alta, né? Então, eu tenho muito choque entre A e B, levando à formação de C e D. Mas, à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a concentração de A e de B, que são meus reagentes, porque eles já estão se transformando em C mais D. E fica mais difícil o A se colidir com o B para formar C mais D, porque o A pode trombar com o C, por exemplo, o A pode trombar com o D, por exemplo, o B pode começar a trombar com o C, o B pode trombar com o D, e aí não é um choque efetivo. O choque efetivo para essa transformação seria A com B. Então, se a gente diminui a quantidade de choques efetivos, então a velocidade da reação ela vai diminuindo também. Então, a tendência natural é que uma reação comece com uma velocidade alta e, à medida que o tempo vai passando, a velocidade da nossa reação química ela vai diminuindo, né? Em virtude, porque há uma diminuição desses choques efetivos e, consequentemente, a diminuição da velocidade da reação. Ou seja, quanto maior a frequência de choques efetivos, no começo da nossa reação a gente só tem A e B, então só está se chocando o A e B, alguns choques não efetivos, mas alguns, a maioria efetivo, então maior vai ser a velocidade da reação. Quanto mais choques, mais chance de choques efetivos e, consequentemente, maior a velocidade da nossa reação. Se a gente está falando de um sistema com entropia alta, por exemplo, né, entropia é o grau de agitação das moléculas. Se a entropia está alta, significa que as moléculas estão muito agitadas dentro do nosso sistema, estão se deslocando muito. Se elas estão se deslocando muito, estão muito agitadas, a gente tem uma quantidade muito alta entre as nossas moléculas. E, consequentemente, a gente tem uma quantidade muito alta de choques efetivos. E daí, a gente acaba tendo uma velocidade de reação alta, tá? Entropia alta, agitação das moléculas alta, provavelmente velocidade de reação alta. Bom, aqui eu estou mostrando para você o que seria mais ou menos uma colisão efetiva. Tem a nossa reação que eu mostrei para vocês, do hidrogênio reagindo com o hidrogênio, formando HI. Eu estou representando aqui como se fossem bolinhas as nossas moléculas. A molécula de H2 formada por 2 átomos de hidrogênio, 2 bolinhas roxa. A molécula de I2 formada por 2 átomos de iodo, então 2 bolinhas azul. E aí elas se colidiram, né? Aqui a gente está vendo a colisão, né? Essa colisão ela está com orientação geométrica adequada. A gente pode observar aqui que tem chance de sair HI para cá e tem chance de sair HI para cá. Esse momento é o momento do complexo ativado, onde a gente está quebrando a ligação HH, quebrando a ligação II e formando a ligação HI aqui e formando a outra ligação HI aqui, né? Então, além do choque ter que ter disposição geométrica favorável, orientação geométrica adequada, vai ter que ter energia suficiente para romper o pico do nosso diagrama de energia, que corresponde ao momento do complexo ativado. Tem que ter energia suficiente para passar aquele pico. Se a gente pensar numa pessoa jogando golfe, né, e tiver um morrinho no meio e o buraco depois do morrinho, se a pessoa bater na bolinha e a bolinha não tiver energia suficiente para passar por aquele morrinho, a bolinha vai subir no morrinho e vai voltar a descer. Então, se tiver energia suficiente, a bolinha vai subir, chegar no pico do morrinho e continuar descendo o morrinho para atingir o buraco. Então, é mais ou menos essa analogia que dá para fazer na reação química. Tem que ter energia suficiente para subir e passar o pico do complexo ativado para levar à formação dos produtos.
Então, se a colisão tiver orientação geométrica adequada, geometria adequada, e aí tiver energia suficiente para romper essa barreira do complexo ativado, pronto, aí sim a gente vai ter a formação de duas moléculas de HI, né? O roxinho aqui do H, o azulzinho do I, aqui então um HI, aqui o outro HI. Agora, se o choque for dessa maneira aqui, ó, eu tinha o H2 e o I2, aí eles se chocaram, mas se chocaram dessa forma aqui, ó. Essa forma não está com uma orientação geométrica favorável, né? A orientação desse choque aqui não está adequada, porque só daria para formar um HI aqui, e aqui esse ia ficar sozinho e esse ia ficar sozinho. Então isso aqui não é uma colisão efetiva, porque a orientação está inadequada. Então, como não houve um choque efetivo, continuou tendo H2 e continuou tendo I2. Se eu tiver um sistema com muito choque que não seja efetivo, a velocidade vai ser baixa. Tá? Se eu tiver um sistema com muitos choques efetivos, a velocidade vai ser alta. Outro exemplo de colisão não efetiva é essa forma aqui. Apesar da disposição geométrica estar favorável, nesse caso, porque daria para sair um HI aqui, daria para sair um outro HI aqui, se não tiver energia suficiente para romper aquela barreirinha, que é a barreira energética do complexo ativado, que corresponde à energia de ativação entre o reagente até aquele pico, se não tiver energia suficiente para ativar a reação química, eu continuo tendo os meus reagentes da maneira inicial. Né? Apesar da colisão ter disposição geométrica favorável, não houve a formação dos meus produtos. Por que não houve formação dos produtos? Porque a energia era insuficiente para formar os produtos. Tá? Então, se eu tiver um sistema que está tendo muito choque, vai acontecer choques não efetivos? Vai. Mas a probabilidade de ocorrer colisões efetivas é muito maior. Então, é interessante, se eu quero que a velocidade da reação seja alta, que aconteça de uma maneira muito rápida, que ocorra muitos choques efetivos. Muitos choques, porque se já tiver muitos choques, alguns vão ser não efetivos, mas a maioria vai ser efetiva. Beleza? Então, quanto maior a frequência desses choques efetivos, maior vai ser a velocidade da reação. Dessa forma, existe uma série de reações químicas que são reações instantâneas. Por exemplo, se eu pegar o etanol, que está presente num frasco de álcool, jogar no chão e riscar um fósforo, a gente vai ver ali a combustão do etanol, né? E essa reação, ela ocorre com uma velocidade muito alta, ela é uma reação instantânea. A gasolina, quando chega no motor do carro, também tem a combustão da gasolina e é uma reação instantânea. Imediatamente, a gente tem uma reação isotérmica, liberação de calor e formação dos produtos, CO2 e H2O. Né? Agora, a produção do petróleo, o amadurecimento de uma fruta, são exemplos de reações químicas que não são instantâneas. Elas demoram algum tempo para acontecer. A velocidade com que elas ocorrem é baixa. Né? Então, a gente pode medir velocidade de duas maneiras. A velocidade instantânea, quando a gente tem um intervalo que a gente está avaliando muito curto, né? E as reações que demoram algum tempo para acontecer, ou seja, as reações que são não instantâneas, e aí a velocidade ela acaba sendo muito baixa. Se eu quiser calcular a velocidade média de uma reação química, a gente pode calcular a velocidade média de uma reação química. Basta que a gente faça dividir a variação da concentração, pegue a concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo intervalo do tempo que eu estou querendo analisar. Pegue o tempo final e tire o tempo inicial. Dividindo um pelo outro, eu vou ter então o que a gente chama de velocidade média da nossa transformação. A velocidade média da reação, quanto maior for o tempo, né? Então a gente pode ter aí uma situação que não expresse o que está acontecendo num momento muito específico. Por quê? É que nem eu estou falando para você, no começo a reação é rápida, à medida que o tempo passa, a velocidade vai diminuindo. Se eu pegar uma reação que vai acontecer em 1 hora e monitorar os primeiros 10 minutos, a velocidade média daqueles primeiros 10 minutos vai ser maior do que os últimos 10 minutos da nossa reação química. Né? Porque eu tenho mais choques efetivos no começo, eu tenho mais reagentes nos meus reagentes no meu começo. Mas se eu fizer a velocidade média de 1 hora, ela vai ficar com um valor intermediário entre os primeiros 10 minutos e os últimos 10 minutos. Eu fiz uma analogia para vocês
que é como se a gente pegasse o carro saindo de Itabuna em direção a Ilhéus para pegar uma praia no final de semana, né? Você sai de Ilhéus, você sai de Itabuna, você pega um transitinho na cidade, então você vai a 40, 50, você desloca um espaço com essa velocidade. Aí depois você pega a rodovia até aqueles atacados, não dá para andar muito, porque ainda tem um transitinho, aí você vai a 60. Depois que você passar dali, dá para você andar mais, aí você vai a 100, naquele pedaço até mais ou menos quando você vai chegando perto do hospital, Costa do Cacau, né? Então ali a velocidade já tem que ser um pouco menor, porque já começa a ter casas ao redor, então aí você não consegue andar tão rápido. E na hora que você chega na rodoviária, entra dentro da cidade de Ilhéus, a velocidade é menor ainda, aí você já vai a 40, 50, se não pegar trânsito na Princesa Isabel para descer para o sul, né? Ou o trânsito da cidade para subir para o litoral norte. E aí na hora que você vai calcular a velocidade média do seu deslocamento de Itabuna até Ilhéus, pode ser que dê 70 por hora, mas teve momento que você andou a 40, teve momento que você andou a 100, agora você pegar o pedacinho, o intervalo de tempo só entre a UESC e o IFBA, provavelmente você vai conseguir ali uma velocidade mais ou menos de uns 90, né? Por quanto menor for o seu intervalo de tempo, você está chegando mais próximo da velocidade num determinado momento específico. Tá? Se eu tiver um intervalo de tempo muito grande, eu vou ter uma velocidade média do meu processo, mas que não reflete momentos específicos. Reflete ao valor correspondente àquele tempo que você adotou. Né? Se pegar uma reação, se for medir o tempo de 3 em 3 horas, né? Pode ser, dependendo da reação, que você tenha uma velocidade média baixa. Se você diminuir o intervalo, você vai observar que provavelmente vai ter uma velocidade média alta se for uma reação instantânea. Se for uma reação não instantânea, a velocidade média vai continuar sendo baixa. E o que acontece numa reação química? Né? À medida que o tempo vai passando, a gente observa esse comportamento aqui na reação química. No início, você não tem produto, você só tem reagente. Né? E à medida que o tempo vai passando, a concentração, a quantidade de reagente do meu sistema, ela vai diminuindo. Se eu fizer a variação da concentração, pegar um tempo final e um tempo inicial, eu vou observar que no tempo final, a concentração dos meus reagentes, ela é menor do que a minha concentração inicial. Então, na hora que eu for fazer essa conta, vai dar um valorzinho negativo na variação da concentração. E aí a velocidade média vai apresentar valor negativo. O que indica a velocidade média com valor negativo? Indica que a sua espécie está sendo consumida. Né? Então, você deve estar falando de reagentes. Se você observar também aqui, ó, a queda da concentração no começo, ela é bem acentuada. No final, a queda da concentração dos reagentes já não é tão acentuada assim. Então, se você fizer a velocidade média nesse primeiro intervalo que eu estou destacando para vocês aqui, ó, você tem uma queda alta da concentração no intervalo de tempo, né? E se você fizer a velocidade média nesse pedaço aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, no mesmo delta de tempo, você vai ver que a velocidade aqui vai ser menor do que aqui. Mas ambas vão ser negativas, porque a quantidade de reagentes depois é maior do que a quantidade de reagentes inicial naquele intervalo que você está adotando. Já para produtos, o comportamento é o contrário. Porque no começo da reação eu não tenho produto. À medida que o tempo vai passando, eu vou gerando os meus produtos. Então a concentração de produto vai aumentando. Então, no começo eu tenho uma velocidade média alta. Se eu pegar e calcular a velocidade média desse outro intervalo aqui, ela já não vai ser tão alta. Por quê? Não gerou tanto produto assim, aumentou um pouquinho, então a variação da concentração vai ser baixa. Se eu fizer a variação da concentração dividida pelo intervalo de tempo, vai dar um valor menor do que nesse trecho aqui que corresponde ao começo da reação química. Para produtos, o valor da concentração final é maior do que a concentração inicial. Então, a velocidade média vai dar um valor positivo. A velocidade média com valor negativo indica que está indo para trás? Não, não é isso. Velocidade média com valor negativo só vai nos indicar que aquele reagente está sendo consumido. Tá? É só isso. Então, às vezes, a gente vai fazer um exercício e o valor lá vai estar, apesar de ter dado negativo, para você assinalar a alternativa, vai estar positivo. Por quê? Porque ele está falando em módulo. Ele não está falando, né? Ele não traz aquele sinal como se fosse relevante.
Porque o sinal negativo, ele só vai nos trazer a informação que a substância está sendo consumida, tá? Então, alguns exercícios você vai calcular, vai dar negativo e vai estar a alternativa lá em positivo. Aí você vai assinar a alternativa correspondente àquele valor, beleza? Qual que é a unidade? Mols por minuto, mols por hora, mols por segundo, depende da velocidade da reação, tá? A gente conversou também que existem alguns fatores que afetam a velocidade da reação química. Aí eu destaquei para vocês esses 5 fatores aqui. O primeiro que eu falei para vocês é a temperatura. Por quê? Se eu aumento a temperatura de um sistema, consequentemente, eu aumento o grau de agitação das moléculas, né? Imagina, a gente está correndo num chão de uma sala. O chão é metálico, tá? Aí eu começo a esquentar o chão. O que vai acontecer? Vai correr numa velocidade maior ou vocês vão correr numa velocidade menor? Evidentemente que vai correr numa velocidade maior, porque está queimando o pé. É mais ou menos isso. Se eu aumento a temperatura do sistema, eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas. Se eu aumento o grau de agitação das moléculas, elas vão se colidirem muito mais do que numa temperatura menor. Tendo mais colisões, eu tenho uma quantidade maior de colisão efetiva e eu tenho uma velocidade de reação maior, né? Então, a temperatura é um fator que afeta na velocidade da reação química. Um aumento de temperatura leva a um aumento da quantidade de choques efetivos e, consequentemente, uma maior velocidade da reação química. É por isso que uma fruta, ela estraga mais rápido fora da geladeira do que dentro da geladeira, né? Porque a temperatura fora da geladeira é maior do que a temperatura dentro da geladeira. Bom, já um outro fator que afeta também na velocidade de uma reação química é a concentração, né? Por que a concentração? Se eu tiver numa sala 5 pessoas, a chance dessas pessoas, e elas se movimentando, a chance dessas pessoas colidirem entre si é baixa, né? Porque tá dando para ver, tá dando para se deslocar. Mas se eu colocar 80 pessoas dentro da mesma sala, a chance das pessoas colidirem vai ser muito maior. Então, se eu aumento a concentração dos meus reagentes, consequentemente, eu aumento a probabilidade de ocorrerem mais choques dentro do meu sistema e, consequentemente, eu vou aumentar também a velocidade da minha transformação química. Tá? Então, concentração maior, velocidade de reação maior, porque está tendo mais choques efetivos. Superfície de contato, né? Quando eu aumento a superfície de contato, eu também estarei aumentando a velocidade da minha reação química. E se eu diminuir a superfície de contato, você vai diminuir a velocidade. Se eu diminuir a temperatura, você vai diminuir a velocidade. Se eu diminuir a concentração, você vai diminuir a velocidade. Superfície de contato, a gente pensar mais ou menos assim. Se eu pegar 1 kg de ferro estando numa bola, ou se eu pegar 1 kg de ferro estando em pó. Qual dos dois vai oxidar mais rápido? Qual dos dois, falando assim, uma linguagem mais do dia a dia, qual dos dois vai enferrujar mais rápido? Falando uma linguagem científica, qual dos dois vai oxidar mais rápido? Evidentemente que o em pó vai oxidar, vai enferrujar mais rápido. Por quê? Porque ele tem mais contato com o ar para poder oxidar do que a bola, que vai estar só a parte de fora em contato com o ar, vai demorar para oxidar a bola inteira. Isso daí a gente denomina de superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação química. Para gases, a gente também tem o fator pressão, que afeta na velocidade, né? Por quê? Se eu tiver gás num sistema e a pressão estiver baixa, então os gases não estão se movimentando muito, porque a pressão está baixa, ele consegue se movimentar ali, tem bastante espaço, o volume deve estar alto, a pressão está baixa, e aí a gente não tem muito choque efetivo. Agora, se eu diminuir o volume com gás lá dentro, ou seja, quando eu diminuo o volume, eu estou aumentando a pressão, aí eu tenho menos espaço para esses gases poderem circular dentro do meu sistema, consequentemente eu vou ter mais choques dessas moléculas, consequentemente, tendo mais choques, eu vou ter mais colisões efetivas, e daí, tendo bastante colisão efetiva, a velocidade da reação vai ser maior. Então, para gases, se eu aumentar a pressão, vou aumentar a velocidade.
Se eu diminuir a pressão, aumentar o volume do meu recipiente, diminuindo a pressão, aí a velocidade vai ser menor. Outra coisa que eu falei muito importante para vocês é o catalisador. Eu posso ter uma reação química e utilizar um catalisador para aumentar a velocidade da minha reação química. A função do catalisador, ele não deve entrar na minha reação química porque ele não é reagente e ele não é produto. A única função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Porque quando ele diminui a energia de ativação, mais moléculas vão conseguir passar por aquele pico que corresponde ao complexo ativado. E se eu tiver mais moléculas passando pelo pico do complexo ativado, significa que eu vou estar tendo mais colisões efetivas. E aí a velocidade da minha reação química vai ser maior. O catalisador não faz parte da reação. Ele não é reagente, ele não é produto. Uma reação catalisada, a gente costuma representar o catalisador em cima da seta entre reagentes e produtos. Tá? Por exemplo, se eu pegar água oxigenada, H2O2, peróxido de hidrogênio, nome oficial. O peróxido de hidrogênio, com o tempo, ele se decompõe formando H2O mais O2. Tá? Se eu deixar 2 frascos no meu laboratório, um frasco âmbar, ou seja, um frasco na cor daqueles vidros de cerveja, marrom, e um frasco claro, da cor da garrafinha de refrigerante, aquela branca. A luz, ela catalisa a reação de decomposição de H2O2 em H2O mais O2. A luz é um catalisador para essa reação. A luz catalisa todas as reações? Não. Mas essa reação, a luz pode funcionar como catalisadora. E aí, então, eu tenho no frasco âmbar uma velocidade menor, porque o frasco âmbar ele não absorve tanta luz quanto o frasco incolor, né? E aí, se passar, sei lá, 2 anos e eu for ver quanto que eu tenho de H2O2 em cada um dos frascos, no frasco âmbar eu vou ter mais H2O2, porque a velocidade com que ele se decompôs em H2O e O2 foi menor do que no frasco incolor. No frasco incolor, provavelmente, passando 2 anos, todo o seu peróxido de hidrogênio se transformou em HO2. Né? E se você for usar, você guardar no laboratório e depois de 2 anos você quiser utilizar, você não vai nem ter mais H2O2 para fazer as reações que você tem interesse. Né? Então, é por isso que no laboratório, no nosso laboratório do IFBA, a gente tem frascos de peróxido de hidrogênio, além de estarem guardados dentro de frasco de coloração âmbar, ele está guardado dentro da geladeira. Porque a gente está diminuindo a temperatura, a gente está evitando a exposição ao catalisador, né, para que a gente continue tendo peróxido de hidrogênio dentro do nosso frasco, né, para que a gente não tenha água e O2, que não é o nosso interesse. Essa é uma reação que ocorre espontaneamente de peróxido de hidrogênio se converter em água e oxigênio. Tá? Então a gente guarda dentro da geladeira para tentar diminuir a velocidade dessa reação dentro de frasco cinza, para evitar que ocorra a catálise. Existem também catalisadores metálicos. No escapamento do carro, a gente utiliza catalisador metálico, porque se a gente gerar monóxido de carbono, a gente faz a catálise para ele se converter em CO2. Né? Porque CO2 causa efeito estufa, é tóxico também. Mas o monóxido de carbono, se a gente respirar muito monóxido de carbono, as nossas hemácias preferem se ligar ao monóxido de carbono do que se ligar ao oxigênio. E aí, ao invés de levar oxigênio para o nosso corpo, as hemácias vão levar monóxido de carbono e pode levar à intoxicação, pode levar à morte por falta de oxigênio. Né? Então, a função do catalisador ali no escapamento do carro caso haja conversões, a combustão do motor do carro não esteja sendo completa, levando à formação de CO2, esteja formando CO, então fazer com que haja a formação entre CO para se transformar em CO2. Como que ocorre a catálise? Diminuindo a energia de ativação. Do mesmo jeito que eu posso utilizar um catalisador para diminuir a energia de ativação e aumentar a velocidade, existem algumas substâncias que a gente pode utilizar para inibir, diminuir a velocidade da reação. Que aí não é um catalisador, né? Porque a função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Essas substâncias que diminuem a velocidade da reação, elas atuam como? Elas atuam aumentando a energia de ativação. Porque se tiver uma reação química com uma energia de ativação muito alta, aí vai ser difícil as moléculas
passarem pela barreira do complexo ativado e, consequentemente, a gente vai ter uma velocidade de reação menor. Função, ao contrário do catalisador, são inibidores de reações químicas. Mas vamos focar mais no catalisador. Eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Eu tenho esse gráfico, eu tenho em laranja uma curva e eu tenho em roxo uma outra curva. Pergunto para vocês, qual curva representa a reação com o catalisador? A em roxo ou a laranja? Alguém pode me responder? Qual curva é com catalisador? A roxa ou laranja? Laranja. A laranja. Por que a laranja é com catalisador? Sabe por quê ou não? Ela não está menor do que a roxa? A energia de ativação da laranja aqui, ó, ela é só isso daqui, ó. Então eu usei um catalisador que diminuiu a minha energia de ativação. Essa era a minha reação sem catalisador. Então, a energia de ativação aqui está extremamente alta. Aí eu coloquei um catalisador e a laranja ficou com energia de ativação menor do que a roxa. Mudou o ΔH? Não, se eu pegar o ΔH é HP menos HR. Vai continuar dando o mesmo ΔH. Catalisador não altera a entalpia. O catalisador, ele apenas diminui a energia de ativação. E ao diminuir a energia de ativação, se eu tivesse um choque com disposição geométrica favorável, que tivesse energia e chegasse até esse momento aqui, ó, sem catalisador, não tem energia suficiente para poder romper o complexo ativado e se transformar em produto. E se o choque tivesse essa energia, mas com o catalisador, olha só, já tem energia suficiente para passar por aqui e levar à formação dos produtos. Tá? Então, a função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação, vai aumentar a velocidade da reação. Esse A aqui corresponde ao complexo ativado sem catalisador. Esse B aqui corresponde ao complexo ativado com catalisador. Esse valor aqui, ó, é do complexo ativado com catalisador. E esse valor aqui é do complexo ativado sem catalisador. Beleza? Bom, então demos uma geral aí em velocidade de reação e vamos falar sobre a lei de velocidade das reações químicas. Para abordar esse conteúdo, eu peguei uma expressão de uma reação, eu peguei uma reação genérica, né? Azinho A, esse Azinho é o coeficiente estequiométrico correspondente a A, mais Bzinho B, sendo que esse Bzinho corresponderia ao coeficiente estequiométrico de B, se transformando em Czinho C, coeficiente estequiométrico, ou seja, aquele número que vem na frente da molécula, Dzinho D, coeficiente estequiométrico de D, aquele numerinho que vem na frente da molécula, que quando não vem nenhum, significa que é 1. Tá aqui minha reação química. Se a gente estiver falando de uma reação química não elementar, se no exercício não estiver falando nada, a gente vai adotar como reação elementar. Se falar que é reação não elementar, ou se der dados experimentais, aí a gente adota como reação não elementar. A lei da velocidade das reações diz o seguinte: a velocidade da reação não depende das concentrações do produto. Não interessa quanto eu tenho de produto. Por quê? Reação química interessa quanto que eu tenho de reagente. Está relacionado com a quantidade de reagente. Então, o produto não entra na expressão da velocidade da reação química. Quem vai entrar vai ser apenas os reagentes. Se eu tiver nos reagentes uma substância sólida, também não vai entrar na minha expressão da velocidade. Porque substância sólida, a gente não fala de concentração de substância sólida. Se eu tiver água, a água também não vai entrar na expressão da minha velocidade da reação química. Então, só entra reagente, substância sólida não entra e água também não entra. Vamos supor que A e B sejam gasosos. Então, entraria A e B. Se eu estou falando de uma reação não elementar, velocidade de reação é igual a K. K é uma constante que tem que ser determinada experimentalmente. Então, ou ele vai te dar o valor de K no exercício, ou ele vai te dar os outros valores e pedir para você calcular K. Você não tem que guardar valor de K para as transformações químicas. Não, o K vai variar com a temperatura, vai variar com a concentração, vai variar com algumas condições, né? Então, o K é determinado experimentalmente, vezes a concentração de A, elevado a um coeficiente M,
Se for uma reação não elementar, o M tem que ser calculado, vezes a concentração de B elevado a N. Se for uma reação não elementar, o N tem que ser calculado, ou tem que ser dado, se for reação não elementar. M é a ordem da reação em relação ao reagente A. E N é a ordem da reação em relação ao reagente B. Se eu quiser saber a ordem da reação global, eu devo somar M mais N, porque aí eu tenho a ordem global da minha reação química. Vamos lá. K é uma constante determinada experimentalmente, a gente não tem que preocupar com ela. V é igual a K vezes a concentração de A elevado a M, porque a gente não sabe qual que é o valor de M, vezes B elevado a N, que a gente não sabe também qual que é o valor de N, numa reação não elementar. M é a ordem da reação da relação em relação a A, e N é a ordem da reação em relação a B. Se eu somar M mais N, eu tenho o que a gente chama de ordem global da reação química. Isso para reações não elementares. Para a reação elementar já é mais simples, né? Porque o M corresponde a exatamente o valor que está na frente do A, ao coeficiente estequiométrico do A. E o N corresponde ao coeficiente estequiométrico que está na frente do B. Aí fica mais fácil, fica bem mais simples. Você não tem que pensar em exponencial para calcular o valor de M ou de N, ou você não tem que ler o texto para ele falar que M é de primeira ordem e N é de segunda ordem, para ele dar os valores para vocês. É só você pegar o valorzinho que está aqui na frente, elevar A, e o valorzinho que está aqui na frente, e elevar B. Isso apenas para reações elementares. Quando ele não fala nada, você adota como sendo uma reação elementar. Olha só, eu tenho aqui um exemplo. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Aí tem lá a primeira questão. Escreva a expressão... sabendo que a síntese da amônia é uma reação elementar, supondo que a reação da amônia seja uma reação elementar, escreva a expressão da velocidade de reação para a amônia, para a produção de amônia. Pronto, vamos lá. Vamos escrever. Vou fazer com vocês. Estou pedindo para vocês escreverem a expressão da velocidade para essa reação química aqui. Então, velocidade vai ser igual a K, que é a constante, que eu não sei qual que é, vezes concentração. Quem que é meu primeiro reagente? O produto não me interessa, não vai entrar na expressão. O primeiro reagente é N2, elevado ao coeficiente estequiométrico que está na frente do N2. Qual que é o coeficiente estequiométrico aqui? Quando não tem nada é 1. Vezes meu outro reagente. A concentração de H2 elevado ao coeficiente estequiométrico que está aqui na frente. Elevado a 3. Isso se aplica para quando a gente tem reação elementar. Aí é simples. Aí o NH3 não entra? Não, o NH3 não vai entrar na nossa expressão de velocidade. Só vai entrar nossos reagentes, porque o NH3, produto, não interfere na velocidade da reação. Esse valor 1 corresponde à ordem da reação química em relação... Professor, pode falar. Qual é a diferença mesmo das duas reações, da não elementar para elementar? A não elementar tem que ser dado dados para você poder calcular, utilizando aquelas projeções geométricas, para você poder calcular M e para você calcular N, para você saber qual que vai ser a velocidade com que aquela reação vai acontecer. Então você precisa fazer experimentos, mudando a concentração de A, mudando a concentração de B, para poder calcular M e N. Na reação elementar, quando ele fala para você, essa se trata de uma reação elementar. Aí, se for uma reação elementar, está relacionado com o coeficiente estequiométrico. Aí fica bem mais simples, né? Se eu falasse essa reação, ela é não elementar, eu não poderia utilizar 1 e 3 aqui. Eu teria que utilizar os dados de uma tabela para poder ver qual que é o valor para eu colocar aqui em cima, qual que é o valor do M, e para eu ver qual o valor que eu iria colocar aqui, qual que é o valor do N.
Se ela for não elementar. Agora, se ela for elementar, aí belezinha, fácil. É só eu utilizar os valores que está aqui na frente, que são denominados de coeficiente estequiométrico. Mas isso se aplica para reações elementares e não para reações não elementares. Então, se ele deixar claro que é uma reação não elementar, ele vai te trazer artifícios para você calcular a ordem, o M, a ordem em relação a A e a ordem em relação a B. Ele tem que trazer isso para você. Agora, se ele não falar nada, é porque trata-se de uma reação elementar. Aí você vai utilizar os coeficientes estequiométricos para isso daqui. Tá? Essa é a diferença entre um e outro. Entendi, obrigado. Beleza? Bom, então, essa reação aqui ela é de ordem 1 em relação a N2. Ela é de terceira ordem em relação a H2. Primeira ordem em relação a N2 e terceira ordem em relação a H2. Reação elementar é simplesinho, só vou fazer isso daqui. E se eu quiser saber qual que é a ordem global da reação? Eu vou calcular a soma desses coeficientes. 1 daqui com 3 daqui, M mais N, A mais B, né? Então, 1 mais 3 quer dizer que essa é uma reação de quarta ordem. 1 mais 3. Tá? Se for uma reação não elementar, aí ele vai fazer isso daqui para você, ó. Ele vai te trazer uma tabela, ele vai te dar algum indício para você ver que não é uma reação elementar. Olha só. A cinética da reação hipotética 2A mais 3B está formando 1D mais 2C foi estudada no laboratório. E se obteve a seguinte tabela. Fez a experiência 1, está avaliando só a concentração dos reagentes, nem está aparecendo a concentração do produto. Por quê? Porque ela não vai afetar na velocidade. Está estudando cinética, então só está estudando a concentração do reagente. Concentração de A, concentração de B. Aí foi lá e viu que a velocidade inicial deu 2. No segundo experimento, o que ele fez? Ele dobrou a concentração de A e manteve a concentração de B. Se der alguma tabela com algum valor, então você já fica esperto, porque é uma dica. Se aparecer alguma coisa assim, provavelmente é uma reação não elementar. Vamos escrever aqui, considerando que fosse uma reação elementar. Se isso aqui fosse uma reação elementar, a sua expressão de velocidade ia ser isso. Ó. V de velocidade é igual a K, que é um valor que tem que ser dado para você, ou que com os outros dados você consiga calcular, vezes a concentração de A. Se fosse elementar, A ia ter que ser elevado a quanto? Se fosse elementar. Alguém sabe me dizer isso? Qual que é o número que está na frente do A? 2. Isso. Teria que ser elevado ao quadrado, vezes a concentração do outro reagente. Quem que é o outro reagente? B. Elevado a quanto? 3. Pronto. Isso se fosse uma reação elementar. Essa ia ser a expressão da velocidade. Aí você ia colocar aqui a concentração de A, colocar a concentração de B, A você ia elevar ao quadrado, B você ia elevar ao cubo e conseguir calcular a velocidade. Ou se fosse dada a velocidade, você tendo a concentração de A, tendo a concentração de B, você ia conseguir calcular o K. Isso se fosse elementar, tá? Em algum momento ele falou que essa reação é elementar para você? Não. Pelo contrário, ele te trouxe alguns dados para deixar claro que essa reação não é uma reação elementar. Isso é se fosse elementar. Mas será que é elementar? Ele te trouxe alguns dados para você ver. Então ele te trouxe vários experimentos e você vai avaliar agora. Se ele não te trouxer uma tabela, não te der esses valores, você adota como elementar. E aí fica simplesinho. Pegou o valor, elevou o coeficiente, pegou outro valor, elevou o coeficiente. Mas olha só. Da primeira para a segunda experiência, dobrou a concentração de A, manteve a concentração de B, e o que aconteceu com a velocidade da reação? Se você observar. Manteve a mesma? Continuou 2 ou mudou a velocidade? Dobrou. Dobrou. Então, ó que informação importante que você me falou. Quando você pegou A, você dobrou a concentração de A, e aconteceu o seguinte, do experimento 1 para o 2, tá? Você dobrou a concentração de A de B você manteve. E aí a velocidade da reação também dobrou. Então tem um valor aqui elevado, que você não sabe qual que é, que a gente estava chamando de M, pronto.
2 elevado a n vai ter que ser igual a 2. Então, qual será o valor de m para que isso daqui continue sendo uma verdade? 2 elevado a quanto que dá 2? Aí é um pouquinho de matemática. 2 elevado a 0? Todo número elevado a 0 dá 1. M igual a 2, porque seria 2 elevado ao quadrado, dá 4. Então quer dizer que o M é igual a quanto? 2 elevado a quanto? Isso, 2 elevado a 1. Né? Vamos pegar o experimento 1 e o experimento 3. O que aconteceu entre o experimento 1 e o experimento 3? Mudou a concentração de B? Não. Manteve a mesma. Mudou a concentração de A? Mudou. O que aconteceu com a concentração de A entre 1 e 3? Aumentou. Aumentou. Quantas vezes? 3 na Então, terceira. pronto. 3 vezes. Então, 3 elevado a alguma coisa. Vamos lá. O que aconteceu com a concentração com a velocidade da reação aqui, de 1 para 3? Ela foi dobrando. De 1 para 3, ela dobrou? De 2 para 6, o que aconteceu? Ah, de 2 para 6 ela multiplicou por 3. Isso, então ela também triplicou. Então, 3 elevado a alguma coisa vai ser igual a 3. Então, quanto que é essa coisa aí? 1 também. 1 também. É lógico, a gente só está vendo o A. Então, a nossa reação aqui, ó, quando ela é não elementar, a gente não tem isso daqui, ó. Não tinha essa expressão? Então, para A, eu já descobri que o M de A é 1. Porque com esses experimentos eu vi, ó, aqui eu dobrei, a velocidade dobrou. Aqui eu tripliquei, a velocidade triplicou. Então eu já descobri que esse valor é 1. Agora eu vou descobrir para B. Vamos ver. Entre o experimento 1 e 4, dá para eu chegar em algumas conclusões com B. Porque entre o experimento 1 e 4, tá vendo? Quando a reação é não elementar, como dá mais trabalho? Né? Entre o experimento 1 e 4, eu mantive a concentração de A. Eu mudei a concentração de A? Não, é a mesma. Mas o que aconteceu com a concentração de B entre 1 e 4? Aumentou em 1. Aumentou. Mas peraí, ela triplicou, quadruplicou ou ela só dobrou? Ela era 1. Ela foi para quanto? 2. Dobrou. Ah, então ela dobrou. Então 2 elevado a alguma coisa, que eu estou chamando de N, ser igual. E o que aconteceu com a velocidade? Quando eu dobrei B, ela foi de 2 para quanto? Para 8. Então ela dobrou, ela triplicou. Quadruplicou. Ela quadruplicou. Ah, então qual será que é o valor de N? Agora nesse caso. 2 elevado a quanto que vai dar 4? 2 elevado à primeira? Isso. 2 elevado à primeira dá 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Vamos ver o experimento 1 e o experimento 5. Porque ele manteve a concentração de A igual. Mas o que ele fez com a concentração de B? De 1 para 3. Aumentou em 1 de novo. De 1 para 3. Não tô comparando já 4 ou aumentou. 5. Ah, tá. Triplicou. Triplicou. 3 elevado a algum valor, porque eu estou fazendo aqui o 3 de concentração elevado a algum valor. O que está acontecendo com a velocidade quando eu tripliquei a concentração? Ela era 2 e ela foi para 18. Dobrou a velocidade? 2 se dobrasse ia para 4. Triplicou a velocidade? Fez vezes 3? 2 vezes 3 ia para 6. Fez vezes quanto aqui? De 2 para 18? 9. Então, quando você triplicou a concentração de B, a velocidade aumentou 9 vezes. Três elevado a n é igual a 9. Então, o n aqui é igual a quanto? 2 também.
Pronto, é a mesma reação, é a mesma ordem, né? Então, por isso que aqui a gente está avaliando B. E aqui a gente está avaliando a ordem em relação a A. É evidente que tinha que dar o mesmo valor entre esses dois aqui e depois o mesmo valor aqui, né? Então, N, a ordem em relação a 2, é de segunda ordem. Então, com esses dados que foi dado aqui do experimento, eu vejo que a minha reação ela não é elementar. Porque se ela fosse elementar, o valor aqui de A seria 2 e o valor de B seria 3. Quanto que deu de A aqui? 1. Quanto que deu de B? 2. Ela é de primeira ordem em relação a A e de segunda ordem em relação a B. Então, ela não é elementar. Isso aqui está errado. Eu não posso considerar essa reação elementar dado esses dados aqui. Essa sim é a expressão da velocidade da minha reação química. Né? Eu vi qual que era a ordem em relação a A, através do experimento 1 e 2, 1 e 3, eu confirmei. Aí eu vi para B também, comparando o experimento 1 e 4, onde eu mantive a concentração de A e só alterei a de B, e depois eu confirmei com o experimento 1 e 5, onde eu só mantive a de A e mudei a de B. Agora eu tenho a expressão da constante da velocidade. Essa aqui corresponde à letra A. Na letra B, está falando assim, calcule o valor da constante da velocidade da reação. Pronto. Como que eu vou fazer para calcular a letra B? Eu não tenho aqui vários valores de velocidade? Eu não tenho qual que é a concentração naquela situação? Eu consigo calcular o K. Eu só não tenho o K. Então, vamos lá. Vamos pegar a expressão e vou pegar o experimento 1. O experimento 1. Essa é a minha expressão, não é? Qual que é a velocidade no experimento 1? Está aqui, a velocidade é 2. Qual que é a concentração de A no experimento 1? 1 vezes 10 ao quadrado. Tá? 1 vezes 10 ao quadrado. Velocidade de B. Aqui. 1 vezes 10 ao quadrado também. Pronto. 1 elevado a 1 vai dar 1. 1 elevado ao quadrado vai dar 1 também. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes K vai dar K. Então, quer dizer que o K matemática, né? K é igual a 2. Aí, se eu fizesse para o experimento 2, não fizesse para 1, lembra que você tinha a expressão aqui, né? Eu vou até mudar de cor aqui, ó, vou colocar de azul. Eu usei o primeiro porque calcular pelo primeiro era muito fácil. Mais fácil calcular o K, já que o A era 1 e o B era 1. Se eu fizer para o segundo experimento, vamos lá fazer para o segundo experimento. Essa é a expressão da velocidade. A velocidade no experimento 2 está 4. O K é o que eu estou querendo calcular. A concentração de A está 2. E a concentração de B está 1. Resolvendo essa expressãozinha aqui, ó. Dois elevado à primeira dá 1. 1 elevado ao quadrado dá... Não, 2 elevado à primeira dá 2. 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2. 2K igual a 4. Passa dividindo. K é igual a 4 dividido por 2. Então, K é igual a 2. Né? É lógico, a gente não está calculando o valor de uma constante. Ele tem que ser igual em todos. Nesses experimentos aqui. Se eu quisesse calcular por 5, beleza, vai lá, calcula. Só que era bem mais fácil você calcular pelo primeiro, porque era 1 e 1, você vai colocar e vai ser facinho calcular. Mas se você quisesse fazer por 5, podia ter feito por 5.
tem a expressão da velocidade. No experimento 5, a velocidade é 18. O K é o que eu quero calcular, nesse caso. O A é 1. O B é 3. Então, isso aqui ia ficar assim. 18 é igual a K vezes 1 vezes 3 elevado ao quadrado é 9. 18 é igual a K vezes 1 dá K vezes 9. 9K. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. K vai ser igual a 18 dividido por 9. Então, K vai ser igual a 2. Qualquer um desses experimentos que você fizer, nessa condição desse experimento, a constante está dando 2. Então, quando for reação elementar, é massa, é tranquilo, é facinho. É só você adotar os números que está aqui na frente dos reagentes. Olha aqui. 1N2 mais 3H2, N2 elevado a 1, H2 elevado a 3. Lembrando, substância sólida não entra e água não entra. Mas quando for reação não elementar, ele vai te mostrar que ela é não elementar. Como que ele vai te mostrar? Provavelmente ele vai te dar uma tabela com as concentrações e com a velocidade. E aí você vai fazer essas analogias para poder calcular o valor desses coeficientes na sua reação química e escrever a sua expressão da velocidade. Com a expressão da velocidade, você pode calcular qual vai ser a velocidade. Agora que eu achei o valor de K, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Qual vai ser a velocidade sabendo que a concentração de A é 5 e que a concentração de B é 3? Opa, o K é 2. A concentração de A você supôs e inventou que é 5. E a concentração de B você inventou que é 3. Então, você vai conseguir calcular qual que vai ser a velocidade da reação em qualquer situação. Eu chutei, inventei aqui, né? Ou ele pode dar um exercício e falar, ó, sabendo com essa tabela, calcule qual que vai ser a velocidade com a concentração de A igual a 3 e a concentração de B igual a 9. Pronto, você vai lá e coloca na expressão e consegue calcular. O K é 2, que a gente calculou. A concentração de A, 5 elevado a 1, dá 5. A concentração de B, eu chutei que era 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, agora a velocidade vai ser igual. 2 vezes 5, 10. Vezes 9, 90. Então, nessa condição que eu inventei aqui, ó, você pode calcular a velocidade. Você pode calcular a velocidade com qualquer concentração agora, já que você achou o valor de K. Então, é para isso que serve. Eu quero que a minha velocidade seja muito alta. Altera muito a concentração, aumenta muito a concentração, você vai aumentar a velocidade. Pode ser que um desses reagentes tenha ordem 0, ou seja, você pode mudar a concentração daquele reagente que não vai interferir na reação, dependendo da situação. Aí cada caso é um caso, você vai ter que calcular K. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é escrever a expressão da velocidade. Aprender a escrever a expressão da velocidade, a gente pode aprender a calcular K, aí a gente pode prever a velocidade de reações químicas diferentes. Então essa é a importância da expressão da velocidade. E vai servir de base para a gente estudar equilíbrio químico, que é o assunto que a gente vai começar na próxima aula. Beleza? Para reação não elementares é um pouquinho mais complexo do que para reação elementares. Por quê? Porque aí entra um pouco de matemática, né? Trabalhar com exponencial para poder escrever a expressão da velocidade da reação química. Se eu perguntasse qual que é a ordem dessa reação, a ordem global, é só você somar esses coeficientes. 1 com 2, então quer dizer que essa reação química aqui hipotética, 1 mais 2 dá 3, então é uma reação de terceira ordem. Bom, mas existem algumas reações químicas que acontecem em várias etapas. Então aqui eu tenho um exemplo de uma reação química, 2N2O5 se convertendo em 4NO2 mais O2. Para essa reação química acontecer, essa decomposição do N2O5, ela passa por várias etapas. A etapa que é denominada de etapa lenta
é a etapa que vai mandar na velocidade da reação química. Porque se as outras são rápidas, é a lenta que vai interferir na velocidade da reação. E ele vai mostrar para você qual que é a lenta de algum jeito. Se essa é a lenta, é ela que influencia na velocidade da reação. Então, é ela que eu vou utilizar para a expressão da velocidade. Eu não vou utilizar global? Não. Se ele deixa explícito para você que é uma reação que acontece em várias etapas, você deve utilizar a etapa lenta para calcular a expressão da velocidade. Então, nesse caso, como que vai ser V? V vai ser igual a K vezes. Quem que é a etapa lenta? É só essa daqui. Considerando, como não foi dado nenhuma tabela, nada, a gente considera que é uma reação elementar. Produto não entra na expressão. K vezes a concentração de N2O5. Esse parênteses significa concentração, né? Elevado a quanto? Que número que está na frente aqui? Quando não tem nenhum número, significa que é 1. Tem mais algum reagente na etapa lenta? Não. Não tem mais nenhum reagente. Eu tenho que colocar mais alguma coisa? Não, eu não tenho mais nenhum reagente. Pronto. Então essa é a expressão da velocidade para essa reação global aqui, ó. Se eu quiser fazer uma outra, vamos lá. Ela é de primeira ordem, porque está elevado a 1. Seria um novo slide. Vou vir aqui, ó. Pegar um exemplo para vocês agora e vamos fazer junto. Se a internet ajudar aqui. Oxi, não está entrando? Reação química, várias etapas. Vou pegar uma qualquer aqui no Google. Só para ilustrar para vocês. Mais uma, né? Eu já mostrei para vocês uma aqui. Vou pegar uma outra. Vou aqui em imagens para ser mais rápido. Aqui acontecendo em várias etapas. Aqui tem exemplo de uma... Vamos ver aqui. Aqui tem uma em 3 etapas, mas eu não sei se ele está falando qual que é a etapa lenta. Mas vamos abrir para a gente ver. Aqui... Deixa eu procurar alguma falando que acontece em várias etapas. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ele tá dando umas concentrações, provavelmente é para você calcular, escrever a expressão. Vamos ver essa daqui. Tá meio lento na internet hoje. Aqui é do N... Essa aqui é que a gente acabou de fazer. Essa aqui. Pronto. Pronto. Vou dar um... Ele está falando que a reação é não elementar, né? Ele está pedindo para a gente descobrir a lei da velocidade da reação. Deixa eu dar um print screen aqui. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl V. Vou deixar bonitinho.
Peguei um exemplo qualquer aí da internet, está pedindo para a gente descobrir a lei da velocidade para essa reação aqui. Ele falou que era não elementar, estava explícito lá. Ele falou que era uma reação que ocorria em várias etapas. Né? Então vamos lá. Se fosse uma reação elementar, você ia pegar essa daqui, ó, e ia fazer isso daqui, ó. Pela reação global, você ia escrever isso daqui, ó. V é igual a K, que é a constante que você não sabe. Só interessa os reagentes, não interessa o produto. Concentração dos reagentes. H2, o primeiro reagente. O coeficiente estequiométrico que está na frente do H2 seria 2 vezes a concentração de NO. Coeficiente estequiométrico na frente do NO é 2. Ctrl Z, pronto. Isso se fosse uma reação química elementar. Se vocês observarem aqui, ó, ele está falando que é uma reação não elementar. Além disso, ele está mostrando para vocês o seguinte, que essa reação acontece em duas etapas. Quando uma reação ocorre em duas etapas, qual que vai interferir na velocidade? É a etapa lenta ou a etapa rápida? Sempre quando ocorre em várias etapas, quem interfere na velocidade é a etapa lenta. É ela que vai falar, é ela que vai preponderar a velocidade da nossa reação química. Então, a etapa lenta é quem vai ser utilizada para a gente expressar a lei da velocidade das reações. Então, é essa aqui que eu vou utilizar. Pronto. Então, agora eu posso escrever. V vai ser igual a K, que é a constante que eu não sei. Vou considerar meus reagentes, não vou considerar meu produto. Concentração de H2 vezes... H2 elevado a 1, né? A concentração de NO elevado a 2. Pronto, está aqui a expressão da velocidade para essa reação química aqui, ó. Essa aqui é se fosse elementar e ocorresse em apenas uma etapa. Não está correto. Esta daqui está correta. Para essa reação química aqui. Ah, professor, mas na expressão nem tem... Tem NO aqui sim. Tá aqui, ó. A etapa lenta que é preponderante. Beleza. Tranquilo? E aí a gente pode ter concentração de H2, concentração de NO, e se der o K, a gente calcula o V. Ou se ele der o V, der o H2 e der o NO, você calcula o K. Depende de cada uma da situação e qual que vai ser a aplicação. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Quer falar algo? Bom, então da parte de cinética que eu tinha programado para conversar com vocês, é isso daí que a gente abordou nesses slides.